Bem, gente, vamos ficar de pé. E o tema hoje é a família de Cristo tem o seu DNA. Quer dizer, mostrando cada tema que eu estou dando, ele está sempre dentro daquele, né? Da pessoa estar arraigada em Cristo, obedecer a Cristo, etc. Então, a família de Cristo tem o seu DNA. E isso é uma verdade. O profeta de Deus disse, naquela época não se falava em DNA, mas ele disse, nós somos a família de Cristo. Amém? Então, qual é a primeira leitura que vamos fazer? É Efésios. Aliás, antes de Efésios, eu vou citar um quadro aqui, porque toda vez que acontece uma coisa, diz, isso já foi profetizado, a própria televisão diz, nesse negócio das guerras. Zacarias, não precisa nem estar em pé nisso aí, é somente para ler. É Zacarias 12, eu gosto muito de Zacarias 12, aliás 14, mas agora eu vou ler a partir do 12. Diz, e esta será a paga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos em suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Amém? Aí diz também Judá, e também Judá pelejará com Jerusalém, e as riquezas dos gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Então agora, isso aí está mostrando o quê? O que está acontecendo no mundo atual, na verdade, as guerras e mais guerras. E uma coisa eu vou dizer a vocês, nenhum, como é que chama, meu Deus, dessas pessoas que estão destruindo, tem até um termo assim que diz, rapaz, dá um negócio em mim. É esse camarada que gosta de derrubar os povos, né? Tirando. Nenhum desses povos tiranos, em nenhum país ficará insosso. A gente já está vendo, está se desgraçando a Rússia, e o Irã vai se desgraçar também, e outros também. Para que, no final, só saia o exponente da vitória do povo de Deus. Amém? Então, estou lendo aqui para mostrar que essas coisas que estão acontecendo não é política de jeito nenhum, não. Eles podem até misturar, mas não é política. Isto é para se cumprir as Escrituras, que Jesus Cristo disse que aconteceria. Tanto está no Antigo Testamento como está no Novo. Então, já tem muitas nações que não eram cristãs, mas estão se revoltando contra a Rússia e também contra outros países, porque eles estão matando os pobres civis. E que Deus pese a sua mão sobre eles, já que eles não querem ter pena de um pobre civil, onde morrem mulheres, crianças e civis que saem para o trabalho. Deus poupe a nossa nação e pese a mão sobre eles, para que eles tenham tempo de se arrepender. Porque Deus também sabe quem é para se arrepender e quem não é. Não é verdade, irmão Valdo? Deus sabe que se der um castigo em alguém e que ele vai se arrepender, Deus faz isso. Mas também Deus sabe que se esfolar aquela pessoa, ela não se arrepende. Foi o caso de quem? De Judas Iscariotes e outros mais por aí. Então agora nós vamos ler o que eu falei antes, que é
Meu Deus. Efésios 4. Efésios 4. Para depois orarmos. Efésios 4. A partir do versículo 1. Podemos ler? Amém. Tomar minha aguinha. Então, diz assim, no Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados. 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Isso é Jesus Cristo falando na boca de Paulo. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós temos falado disso aqui. A só fé é todos têm a mesma fé, igual um do outro. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos nós. Amém? Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Isso está naquele diálogo com Jesus Cristo, daquele menino, Nicodemos. Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, dos quais nós temos o nosso pastor. Querendo o aperfeiçoamento, é a luta que o nosso pastor tem tido, todas as pregações dele são quase as mesmas coisas, porque ele sempre repete, para que possamos estar cientes e com uma fé robusta. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ele quer o nosso aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, né, alguns, cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vou ver até onde foi que eu marquei. Marquei até o 16, depois vou para o 19. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. O qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo
para a sua edificação em amor. Agora nós vamos ler o 19. 19 diz: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregando à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Isso está também em Judas, versículo 4. Toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido, nele foste ensinados como está a verdade em Jesus. Nele foste ensinados como está a verdade em Jesus. Vamos ver agora o próximo, 21, 22. Se é que tendes ouvido, e nele foste ensinado como está a verdade em Cristo Jesus. Ora, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Parei em 23, vou ver o próximo. Eu tenho 24 também. Vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Agora nós vamos ler 25 a 32, vai continuar até 32. Por isso, deixai a mentira, amém? Falai a verdade, amém? Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se somos membros dos outros, o tema desta mensagem é: a família de Cristo tem o seu DNA. Amém? Valeu, é isso que eu ia pedir. Uma salva de palmas em toda a igreja. A família de Cristo tem o seu DNA. Amém. Por isso somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponham só sobre a vossa ira. Não dê lugar ao diabo. Tem sido pregado muito isso também pelo nosso pastor. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que partir com qualquer que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, mas nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Poder sentar, vamos orar. Eu até escutei a mensagem do irmão Caleb, e uma coisa que ele falou, que mesmo se eu ter visto o irmão Brana dizer, eu fiquei feliz que, mesmo sem ter visto o irmão Brana dizer, coincidiu com o que eu sempre pensei. Se você vê um irmão, uma irmã, fazendo coisas que na sua visão está cometendo um erro, um pecado, não diga para ninguém,
não fale mal, nem repreenda aquele irmão. Mas ore. Aí usa aquele termo que diz assim, não critique, ore. Não censure, ore. Então eu vi aquilo ali que o irmão Caleb leu, sobre o que o irmão Breno falou, não tinha visto aquilo ali ainda não. Mas mostrando que nós temos o mesmo Espírito. Nós não somos tão santificados como ele era, porque Deus escolheu ele e preparou. Mas ele mesmo disse que falhou muitas vezes. Não é verdade? E ele, o homem que Deus conversava com ele, como eu estou conversando aqui com vocês. Deus conversava com ele, sentava assim e conversava. Mas ele ainda dizia, Senhor, perdoe a minha incredulidade. E que diremos nós? Senhor, perdoa as nossas incredulidades. Perdoa as nossas falhas. Estamos aqui porque cremos em Ti. E estamos aqui para Te adorar. E sendo hoje até o dia de ceia, Santa Ceia do Senhor, não deixe, ó Pai, que nenhum irmão e nenhuma irmã, o Satanás vá falar no ouvido que ele não tem condições. Também não deixe ninguém pensar, eu já sou santo porque eu não arenguei com ninguém, eu não pensei mal de ninguém. Que todos os dias nós pecamos e muitas vezes. Então que todos nós possamos clamar a Tua graça, meu Deus, a Tua misericórdia, estamos fazendo isso agora, sobre todos nós, para que todos que viemos aqui, a Santa Ceia do Senhor, que possamos ser trazidos pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. E também, Senhor, aqueles que ainda hão de chegar, também sejam abençoados, e os visitantes possam tomar uma decisão, e que Teu Espírito Santo possa possuir a todos nesta igreja, e em especial o nosso pastor, para que ele pregue a palavra como agrada ao Senhor e como enche nossos corações. Pai, pedimos ainda em favor do irmão Ricardo com seus músicos, Alexandre e Erinaldo, e todos quantos vierem, para que este culto seja um culto glorioso para o Teu santo e excelso nome. Nós Te pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Então, meus preciosos irmãos, nós vamos agora continuar nesse tema, que na mensagem do irmão é o véu interior. Ou seja, o véu apresenta o quê? Representa algo que tapa para o povo de fora, mas que está vivo, atuante dentro de si, né? Por exemplo, a noiva que bota o véu. Eu queria ver a beleza da noiva, se é bonito, não vê porque está coberto, até que tira o véu quando ela vai se casar. Aí vê que ela é linda. Amém? Então, o véu interior. Aí eu estou pegando essa mensagem dentro disso que o irmão Breno fala. Certo? Agora, antes disso, eu vou ler, mas vocês podem ficar sentados. Eu vou ler Números, mas não precisa abrir a Bíblia. Se quiser abrir, abra. Mas não é obrigado, não. É uma coisa que eu sempre falei sobre Jacó, que Jacó não pecou. Sabia? Não tem dito aqui isso? Mas ainda tem pessoas que dizem, não, ele fez isso, ele trapaceou o pai. Eu disse, ele não trapaceou o pai. Foi Jesus Cristo que cegou o pai, para que ele não se negasse a abençoar Jacó. E não é verdade? Mas tem gente que ele diz, ainda trapaceou com o pai, não trapaceou com ninguém. Ninguém. Veja o que foi que diz aqui, em Números. Números, capítulo 23, quem gosta de anotar aqui, anote. Capítulo 23, versículo 20 e 21. Diz assim, eis que recebi mandado
de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Está vendo? Isso foi o servo de Deus que estava dizendo. Aí disse, ele não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Ou seja, ele é tratado como um rei. Amém? Então, o que acusar de Jacó, ore pela pessoa. Não vai negar, não. Se for um amigo, olha, eu vou mostrar a você que Jacó não pecou, não. Ele pecou porque todo mundo peca. Mas aquilo ali que ele fez, não pecou em nada. Quando ele mentiu, não pecou. Sabia? Quando ele enganou o irmão, não pecou. Quando ele fez tudo isto, ele não pecou. Ele obedeceu à força e à coragem que Deus deu a ele para ele suplantar o irmão. Então, Jacó fez isso assim com o sogro, não fez. Jacó enganou o pai, não enganou. Jacó enganou o irmão, não enganou. Porque aquilo estava na mão de Deus. Porque Deus vê todas as coisas e sabia que Esaú não seria do seu agrado. Por isso que ele disse assim, olha, antes que eles nascessem, antes que eles fizessem bem ou mal, eu amei. A pessoa tem um tipo de, eu amei fulano de tal, eu amei minha igreja, glória a Deus, eu amei a minha igreja, antes deles nascerem, antes deles pecarem, eu os amei. E a Bíblia, para suavizar, diz, e, como é que diz? Aborrecia Jacó. Mas nas Bíblias, que a voz não estava tão suave, disse, e odiei. A Jacó não, desculpe, a Esaú. Odiei a Esaú. E quando naquele livro, já perto de terminar o Velho Testamento, diz, eu odiei a descendência de Esaú para todo sempre. Entende? Quanto que para nós ele nos abençoou, sabendo que íamos pecar, sabendo que íamos falhar, mas também sabia ele que nós iríamos clamar por misericórdia e que iria oferecer os nossos corações a ele. Amém? Então, se fazemos isso, nós somos os filhos de é por isso que eu vou imitar o pastor César, que até o dia do pastor César está muito bravo. Se é possível que eu vou imitar o pastor César. Então, antes de tudo, ele nos considera como o quê? Filhos de Deus. Amém? Vamos bater palma e agradecer, gente. Só 3 pessoas ficaram alegres com isto. Não, vamos agradecer a Deus. Por isso que o tema é que os filhos de Jesus, o Filho de Cristo, que somos nós, temos o mesmo DNA. Sabe o que é DNA, sabe? É que se a senhora disser, irmão, eu sou sua prima, não é, eu sou, vamos, aí vai no DNA, ela é sua prima. Agora, pecador, falho, um bocado de coisa errada. Você é minha filha? Eu sou filha do senhor. Eu não sabia disso. Vai para o DNA, é filha. Vai para o DNA, é irmão, é filho. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, gente, o irmão Breno, como eu tenho dito, às vezes eu fiz crítica, não. Eu corrigi coisas que todos nós falamos, ele mesmo disse. Coisas que a pessoa fala, não é um erro de nome, não. Como ele fez uma pregação,
baseado em Eliseu, e ele fez a pregação completa do primeiro ao fim, baseado em Elias. E ele disse que trocou o número dos profetas. Mas por quê? Elias e Eliseu são muito parecidos mesmo. Mas isso não é erro, não. Isso aí é um lapso de mente. Eu disse aqui semana passada que Daniel era mais sábio do que Salomão. Mas não era Samuel, aliás, desculpe. Não era Samuel, é por causa do S, me confundi. Era Salomão. Salomão foi chamado pela Bíblia o homem mais inteligente, mas no tempo dele, não é verdade? Mas depois Salomão se envolveu com tudo. Não podia uma mulher de saia passar perto dele que ele queria conhecer. E por isso mesmo ele teve mais de 100 mulheres. E não é só isso, que o rei naquela época tinha direito a conquistar as mulheres concubinas dele, mas é que muitas diziam, meu senhor rei Salomão, mas eu não sou da sua igreja, não sou do seu crédito, eu creio em Azero, eu creio em fulano de tal, eu creio no diabo, pode dizer isso. Vai te contar o que é que era. Não tem nada, minha filha. O importante é o seu amor por mim. De maneira que a terra de Salomão se encheu de templos dedicados a deuses pagãos, que não são nada mais do que a representação de Satanás. Mas porque Deus não puniu, Deus não foge da sua promessa, está lá no Salmo, e também Deus sabia que ele ia falhar, porque todos nós somos humanos, mas Deus prometeu que não tiraria a lâmpada, né? Então não ia deixar logo o primeiro filho de Davi causar aquilo. Outra coisa, Davi, que tinha o coração de Deus, fez o que fez, quanto mais Samuel, né? Outra coisa, ali era o tempo da lei, ninguém tinha misericórdia. Ele não precisava matar aquele pobre aleijado, Simei, mas mandou matar. Agora, por que mandou matar? Davi disse, não deixe que ele morra em paz. Um pobre já velho, meio aleijado, mas foi lá e foi morto por Salomão. Então, se a gente for olhar as coisas, mas a gente está olhando isso aqui não. Porque se Deus perdoou, por que nós vamos acusar? Não vamos acusar ninguém. Estamos dizendo que quando nós somos filhos de Deus, não devemos tentar fazer coisas que desagradem a Deus. Mas se falharmos, porque todos nós falhamos, devemos nos ajoelhar, ou em pé, ou sentado, que Deus aceita a nossa oração de qualquer jeito. Ele quer o respeito e quer a concisão nos nossos corações perante o Espírito Santo. Então Deus perdoa os nossos pecados. Amém? Ele não joga fora nenhum filho. Glórias a Deus. Nenhum filho. Porque ele já conquistou antes da fundação do mundo. Ele não joga fora. Ele sabia que íamos falhar. Será que aqui nem o pai nem a mãe nunca corrigiu o seu filho? Corrigiu. Será que a irmã Elisângela nunca corrigiu? Como é que diz? Qual é o nome dela? Noemi? Corrigiu. Diz que ela é uma moça direita, graças a Deus. E Alves não precisa não dizer que eu tinha pena do pobre de Elias. Ele veio hoje, tinha pena do pobre de Elias. Ele castigava Elias lá no banheiro e depois dizia, engula só o choro. Dizia mesmo assim. Então, gente, agora vê se ele não ama, se ela não ama a filha. Então, é isso que devemos fazer. Agora, eu vou dizer que meus filhos não são queridos por mim, todos são. Todos são queridos por mim. Até quando eu faço uma brincadeira, eu peguei Helena e Gilene. Foram falar comigo e eu sei falar, e fiquei fazendo assim. Aí, papai, deixa sua brincadeira, papai, deixa sua brincadeira, eu tremendo da irmã, mas eu estava brincando, que Deus sempre cuidou de mim. Mas quando eu olhei lá, estava querendo chorar. Agora, não sei se é por amor a mim, ou pensando naquela expressão, se ele morrer, ele vai me chamar, pode ter sido isso. Ela que possa dizer depois. Eu sei que já estava querendo chorar, eu só estou brincando, gente. Então, são essas coisas. Então, mostra que essas coisas não tiram
a nossa perfeição diante de Deus. Deus nos vê como perfeitos. Você vai dizer Noemi é uma pessoa errada e perfeita? Não vai. Alves não vai dizer Elias é um garoto que mal suporta. Não vai. Nós temos que orar por nossos filhos, nossos parentes. E quando ele fala uma coisa que parece muito sério diante de nós, devemos pensar, e o que eu faço diante de Jesus? E ele dizer que um bocado de pecadores, um bocado de malfeitores, como somos nós, e ele dizer, eu não tenho vergonha de chamar-lhe de irmãos, glórias a Deus, eu não tenho vergonha de chamar vocês, todos nós, de irmãos, quando nós não merecemos isto. Bota isso na cabeça, irmão. Então, se não merecemos, por que eu vou acusar meu irmão? Por que eu vou falar mal da minha irmã? É quando vi na televisão, a pessoa às vezes deixou a igreja, lembre de uma coisa, quando a pessoa sai verdadeiramente do convívio de Deus na igreja, o diabo vai e começa a açoitar ela ou ele. Eles começam a fazer coisas que antes eles não faziam, coisas que não agradam ao Senhor. Muitas vezes Deus permite aquilo, você sabia? Para que ele leve um castigo, um aperto e diga, epa, meu lugar não é aqui não. Quem pode garantir que famílias que saíram aqui não vão voltar? Agora, se a gente fala e Jesus dizendo, ele é meu filho, é seu irmão, sua irmã. Eu estou dando esse castigo para ele voltar. Você está falando dele agora, o que é que você vai dizer? Então nós não devemos orar. Mesmo que a gente tome aquele choque, eita, ai, irmão fulano de tal, de biquíni na praia. Não faça isso. Tomou aquele susto, Senhor, tem misericórdia da minha irmã. Vê o irmão com uma coisa de cerveja ali bebendo, Senhor, tenha misericórdia. Nós aprendemos isso com Jesus Cristo e também através do nosso profeta. Lembra daquele quadro que o irmão chegou, irmão Brana, aquele pregador que estava pregando como se fosse, pregando em cura tudo. Encontrei ele cheio de cerveja na mesinha. Aí o irmão Brana disse, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu vou fazer pior do que ele. Está vendo? Que humildade. Levou o nome de demônio, de Satanás, filho disso, aquilo outro, na cara, e ele sempre com a maior calma. Mas por que eu sou filho do diabo? Se eu amo Jesus Cristo, se eu faço isso, se eu procuro servir a Jesus. Quando ele começou a falar, o Espírito Santo foi descendo no irmão Brana, sai, Satanás! Não, começou a mostrar. Então, meu irmão, por quê? Você diz que eu sou filho, faço espelho do demônio, sou filho do diabo. Aí aquele irmão, que depois que ele descobriu que era um pastor. Era um pastor. Não vou dizer a denominação dele não, porque ficaria chato. Pode ter algum visitante aqui. Aí ele foi esfriando, a mão dele foi ficando nervosa. Aí disse, irmão, me perdoe. Eu vejo que o senhor tem o Espírito Santo mesmo, está vendo? Nesse você via que era filho do diabo, agora fica o Espírito Santo. Mas que foi que Jesus Cristo disse? Quem se lembra, qualquer mal que fizer o filho do homem, lhe será perdoado. Mas qual é a outra? Mas quem fizer agravo ao Espírito Santo, não terá perdão neste mundo. O irmão Brando está vendo, o irmão Brando tratou ele tão bem, pensou até que ele tivesse perdoado. Com uma semana, anunciou, pastor, fulano de tal, pulou do sexto, foi sétimo andar, pela janela de vidro e morreu. Ele estava com insanidade. Quer dizer, ele não tem insanidade, mas o diabo pegou ele. Ainda que Jesus perdoe, que Jesus perdoa coisas, de a gente dizer, você perdoa a mim, perdoará a outros também, porque eu sou pecador. Mas ele não deixou viver. Um irmão, diácono da igreja do irmão Brana, disse, irmão Brana, o senhor devia ter vergonha, irmão Brana. Irmão Brana disse, por que, meu irmão?
o senhor cura tanta gente aí, e está usando óculos, já viu aquilo ali? E está usando óculos, meu irmão. Eu sei qual foi a resposta que o irmão Brando deu, não. Na outra semana, estavam fazendo, sabe o quê? O enterro daquele diácono, que era um homem jovem e saudável. Então, o irmão Brando adverte, e Jesus também advertiu, mesmo que ele não perca a salvação, mas Deus tirou logo ele de cena. Deus não se agradou. Eu vou só dizer uma coisa a vocês, que vocês já ouviram isso, mas faz muito tempo que o pastor Sertão não relembra isso. O filho encontrou o pai, que estava feito eu, e o irmão Nivaldo, cabeça lisa, e botou uma peruca, porque para proteger ele. Aí o filho, quando viu, sorriu, foi muito. Eu também vou usar uma peruca, papai. Aí, você já jantou? Não, eu vou jantar e depois vim para ir para a igreja com o senhor, que o pai estava orando em casa. Mais tarde chega o filho dele. E o irmão Brando estava orando também pelo filho dele. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu, que o irmão Brando estava concentrado, desceu e disse, diga a ele que eu não gostei. Está vendo aí? Aí ele, você pensa que ele jantou? Ele não jantou. Ele deu um negócio dele, ele não jantou. Ele disse, eu acho que eu ofendi meu pai. Quando veio pedir perdão ao pai, papai, foi uma brincadeira que eu estava com o senhor. Mas sei que lá, ele disse, meu filho, você não fez nada contra mim, que eu sou seu pai e eu amo você. Agora, o Espírito Santo não gostou. Agora, imagine vocês, se fosse um estranho, né? Ele que passou a você para usando peruca, que antigamente, se um homem usasse peruca, tinha que usar escondido, porque senão ia dizer que ele não era mais homem. São essas coisas que o irmão Brando disse. Mas vamos aqui ver algumas coisinhas que o irmão Brando escreveu para nós. Eu tinha parado naquela parte ali, vou trocar de óculos. Para ver mais a letra maior. Eu tomei injeção no olho na quinta. Bem, o meu irmão falando sobre o quadro de Uma Luta Terrível, nós já falamos que aquela irmãzinha disse, mas tão difícil, eu amo Jesus, mas tão difícil servir a Ele. Então, o irmão disse, há muitas pessoas que a gente sabe que dizem as coisas parecidas. Aí ele disse assim, ele disse aqui, o diabo as está tentando tanto, e elas, essas pessoas, estão tendo altos e baixos. Então você encontra alguém que está no topo da colina o tempo todo, glórias a Deus, certo? Mas tem pessoas que não, está cheio de alto e baixo. Aí o irmão Brando diz aqui, olha, ele quer que todos os seus filhos tenham o mesmo. Um pai justo não daria um pote de sorvete a um sem dar desse mesmo sorvete aos outros. Certamente que não. Ele quer que você viva. Eu não estou falando de dons, o irmão Brando diz aqui. Eu estou falando da graça. Da graça. Ou seja, debaixo do sofrimento, debaixo de tudo aquilo outro, lembre da graça de Satanás. O pastor um dia ensinou, se você é mentiroso, Satanás, você está derrotado e eu não estou derrotado. Eu sou um salvo do Senhor, enquanto você já está derrotado. Então isso é a graça. Claro, alguns são chamados como os apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e oficiais da igreja, assim por diante. Deus colocou essas coisas na igreja. Mas eu estou falando de medidas da graça. A graça superadora para cada um. Então ele te elege para o seu ofício. Amém? Mas então,
Em graça Deus concedeu a todos nós, não foi a alguns de nós, foi a todos nós, gratuitamente, conforme a nossa necessidade, tudo o que precisamos. Amém? Ou seja, a gente pode pensar, meu Deus, eu estou precisando disso e não tem orado ao Senhor, mas o Senhor sabe tudo o que precisamos. Certo? Aqui eu estou avançando mais para ganhar o tempo. Aí diz, olha, ele criou as frutas, a laranja, a maçã, a macieira. Você planta semente. Repare que foi o exemplo de irmão Brando a Deus. Quem é que plantou a semente antes da fundação do mundo? Deus. Você planta uma semente, irmão Brando. Quando aquela semente tiver com mais ou menos 1 polegada ou 2 polegadas, ela já tem dentro de si as centenas de frutos que ela vai dar. Ela já tem. Está apenas, entendeu? Então ele quis comparar isso, que quando eu nasci, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, o relógio está errado, Gilete, o relógio está errado. Então, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, todas as qualidades de um servo de Deus já está em mim. Amém? Já está em você. Deus não tirou, não. Se Deus botou seu nome, não tem diabo que tire isto. Glórias a Deus. Aí aqui vou dar a continuidadezinha. E hoje é ceia, o pastor atrasa um pouquinho. É isso que o cristão tem que fazer. Plantado em Cristo Jesus. Amém? Então, plantado em Cristo Jesus, recebe o Espírito Santo. E a única coisa que ele tem que fazer é absorver e produzir. Ou seja, absorve o Espírito Santo e produz as obras de quem tem o Espírito Santo. Amém? Então diz aqui mais, eu não estou desmerecendo jejum, mas não é jejum, não é gritaria, não é bater pé, não é nada dessas coisas, o irmão Brando diz. Não é nada dessas coisas. É absorver a vida que Deus te deu e agora reproduzir esta vida em você e em todos que estejam ao seu alcance. Amém? Eu creio no jejum, ele diz, com certeza. Mas quando você jejua, você não passa fome. O irmão Brando diz, o pastor tem dito também. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter jejuado, 40 dias, 40 noites, foi que sentiu fome. Então não é, o jejum é Deus quem faz em você, já pensou? Eu vou oferecer o jejum a Deus. Pode dar certo, pode não dar. Mas naquele dia que eu disse, meu Deus, eu estou sentindo de jejuar para te louvar, para te glorificar. É Deus colocando o seu Espírito em você, em vocês, em nós, para que a gente sinta aquela vontade de jejuar, para glorificar o nome do Senhor. É por isso que é um eu dizer, eu vou jejuar para Deus me dar isso, eu vou jejuar para... Não, eu vou jejuar para a glória do Senhor, vou mortificar o meu corpo para glorificar o nome do Senhor, amém? Glórias a Deus, como muitos fizeram, Daniel fez, muitos profetas fizeram, e Elias, que fez aquela última refeição, e andou 40 dias, 40 noites, não parou, nem para fazer cocô, nem para mijar, e nem para comer. Foi até onde Deus mandou ele ir. Quem está na presença de Deus, não sente fome nem sede, nem vontade de ir a sanitário. Amém? Porque Deus não permite isto, a força dele não permite. Assim, se a pessoa, o céu cheio de pessoas e cheio de sanitário, não pode ter isso não. Então, tenha certeza, você jejua até você sentir fome. Se você aguentar até 6 horas da noite e sentir fome, jejua. Não é você que se impõe assim mesmo, é ele. Aí demais assim, você deveria tê-la visto na época. Aí isso aqui ele dando o exemplo de uma mulher que era jovem e foi para uma igreja e o pastor mandou todo mundo jejuar, 40 dias, 40 noites e somente tomar água. Tinha uma irmã que parecia
uma jovem princesa, quando terminou os 40 dias, ela estava parecendo um cangaço. Isso não é da vontade de Deus. Então, vou terminar aqui agora. Aí mostrando exatamente isto. As filhas de Israel seguiram fazendo a mesma coisa. Elas haviam vencido. O homem não sabe o que é viver em vida vitoriosa enquanto não tiver vencido completamente a si mesmo. O maior inimigo de nosso somos nós mesmos. Irmão Brando diz isso. É assim mesmo. Esse é o maior inimigo que você possui. Essa é a razão pela qual você não consegue elevar-se na fé, porque você tem um lado intelectual ali. Sua parte intelectual diz, com isso, aquilo, etc. Então, veja só, a gente tem que saber o respeito a Deus. Você está sentindo uma dor na perna todo dia, glorifica a Deus. Se Deus der força, você bater e não sentir dor na perna, levanta. Mas se você está orando, você está deitado, porque o sacrifício quem fez foi Deus. Outra coisa que os antigos faziam, botavam caroço de feijão ou milho no chão para se ajoelhar. Na ignorância, Deus recebe tudo. Mas isto não agrada a Deus, que você está fazendo um sacrifício de dor para Cristo. E o sacrifício foi único e verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Ninguém poderia fazê-lo. O nosso sacrifício é orar, é nos dedicar a Deus, é glorificar o seu nome. É isso, meus amados irmãos. E nada mais, é servir a Deus com todo o amor, com toda a fé, com toda a dedicação e saber que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso pastor e você não obriga uma criança a carregar balde pesado d'água ou pegar numa enxada. Vai fazer isso? Não. Porque quando chegar no seu tempo, ele vê o que foi que o papai fez, que a mamãe fez, então ele vai imitar, mas não vai sofrer. Vai fazer porque faz parte daquela família dos seus pais. Nós temos, vocês todos somos nossos irmãos, nós temos nosso Pai celestial, que cuida de nós, e não os nossos joelhos em cima de pedra ou de milho, que vai agradar a Deus, não. É o coração, o Espírito, está dedicado a glorificar e exaltar o seu Deus. E lá fora, quando tiver chance de dar testemunho, você dá o verdadeiro testemunho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo. Glórias a Deus. Tenha uma boa ceia. Vem